Bem, amigos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo por tudo que eles têm feito em nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, a palavra do dia hoje está no Salmo 121, versículo de número 4, que diz assim, Salmo 121, versículo 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eu quero deixar essa palavra. Nem dormirá o guarda de Israel. O guarda de Israel é o guarda da igreja. Embora Deus estabelece e determina anjo para guardar determinadas áreas, mas na verdade, no fundo, quem está guardando é o próprio Deus. Então, o guardador de Israel não dorme. O guardador, o protetor dos salvos não dorme. O guardador da igreja, que é Cristo Jesus, o doce Espírito Santo, não dorme. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Deus me deu uma mensagem baseada nessa passagem. O guarda de Israel não dorme. Ele é eterno, vivo e aceso. Aleluia. O tema que Deus colocou no meu coração é Deus trabalha no turno da noite. Já que o guarda de Israel não dorme, já que o Deus de Israel não dorme, já que o Deus da igreja não dorme, o seu Deus não dorme, então ele trabalha no turno da noite. Glória a Deus. Deus trabalha no turno da noite. Você crê? A Bíblia fala para nós em Gênesis capítulo 21, capítulo 2, versículo 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Deus trabalha enquanto eu durmo, enquanto você dorme, enquanto a humanidade dorme, Deus trabalha. Deus está agindo. Ele está sempre em movimento. A Bíblia é clara. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E enquanto Adão dormia, Deus trabalhava nele e para ele. Enquanto ele dormia um sono profundo, Deus fazia a primeira cirurgia no homem, cerrando a costela, tirando uma de sua costela e fazendo a sua auxiliadora, a sua adjuntora, a sua companheira, chamada Eva. A Bíblia diz que enquanto ele dormia da costela de Adão, o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então, enquanto Adão dormia, o Deus que não dorme trabalhava. Enquanto você dorme, descansa, o Deus que não dorme, o Deus que não descansa, ele trabalha continuamente para nos abençoar e fazer coisas novas acontecer. Enquanto Adão dormia, Deus fazia uma bela obra, a mulher. Uma linda obra, a mulher. Aleluia. Então Deus trabalha no turno da noite. Enquanto Adão dormia, Deus cerrava uma de suas costelas e fazia Eva. Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso. Isso é lindo, querido.
Isso é glorioso, bendito seja Deus. Deus trabalha no turno da noite. Eva foi feita enquanto Adão dormia. Muitas de nossas vitórias vão chegar enquanto estivermos dormindo. Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você espera, descansa e dorme, Deus está trabalhando para fazer as coisas acontecer, as mudanças, as vitórias, a salvação, as glórias, as curas. Deus está em constante movimento. Enquanto Adão dormia, ele fazia Eva para ser-lhe uma adjutora, para ser-lhe uma auxiliadora, para ser-lhe uma companheira fiel, para suprir as necessidades físicas, as necessidades de um do outro em todas as áreas. Então Deus trabalha no turno da noite. Eu também vejo em 1 Reis, no capítulo 2, Davi se despede dos seus anciãos, do seu povo, e chama Salomão e dá-lhe conselhos a Salomão. E nesses conselhos, Davi diz para Salomão: teme a Deus, serve somente a Deus, não se curva a outros deuses, clame a Deus, e Ele vai te auxiliar, Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar. E a Bíblia fala para nós, no livro de 1 Reis, capítulo 3, no capítulo 2, ele sobe para o monte e oferece, a Bíblia diz que ele oferece 1000 bois em sacrifício. Ele sacrifica 1000 bois em sacrifício ao eterno Deus. No capítulo 3, quando ele vai dormir, deita e dorme, Deus aparece para Salomão em sonhos. Enquanto ele dormia, Deus estava em movimento. Enquanto ele dormia, agora Deus se apresenta a ele em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4 e 5. E diz assim: e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: pede o que queres, que eu te dê. Ele sacrificou 1000 holocaustos naquele monte Gibeon. E os sacrifícios foram sinceros, verdadeiros e fiéis, tanto que Deus aceitou aquele sacrifício. E quando Salomão foi dormir, cansado, esgotado, o sono do justo, o sono do servo de Deus, quando ele dorme, Deus lhe aparece no turno da noite, em sonhos, e diz a Salomão: pede-me o que queres, e eu te darei. Glorificado Deus que trabalha no turno da noite. Louvado o Deus que trabalha no turno da noite. Aleluia, querido. Deus nunca para de trabalhar. Ele está em constante movimento, ele está em constante ação. Salomão disse: me dá sabedoria para entrar e sair no meio do seu povo. Me dá sabedoria para julgar seu povo. Me dá sabedoria para conduzir este povo para glorificar seu nome e reconhecer que tu és o Criador do céu e da terra. Deus ficou tão contente, porque até o próprio Deus achou que ele ia pedir ouro, fama, prata ou a morte dos inimigos. E agora Salomão surpreende o Senhor dizendo: dá-me sabedoria para conduzir seu povo. Deus ficou tão feliz, tão contente, aquilo mexeu tanto com Deus, que Deus disse: eu te faço o homem mais sábio da terra, igual você nunca houve e jamais haverá. E porque não me pediu ouro, não me pediu prata, nem a morte dos inimigos, nem fama, te darei ouro, te darei prata, te darei fama, te darei muitas conquistas. Oh, glória a Deus! Então, querido, foi no turno da noite
que o Senhor Deus apareceu a Salomão e mudou radicalmente a sua história. Deus trabalha no turno da noite. Isaías capítulo 37, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Querido, Jerusalém estava cercada. O rei da Síria, Senaqueribe, já contava com a destruição total e com a mortandade total, e já batia no peito exaltadamente e cantava a vitória. Mas a Bíblia diz que Deus abate os exaltados, Deus abate os soberbos ao pó, a ponto de desaparecer. E a Bíblia diz que Jerusalém cercada não entrava e nem saía, nem comida, nem nada. E Senaqueribe dando por certa a vitória. Até o rio ele fechou o curso. Mas Deus, na sua misericórdia, fez brotar no meio de Jerusalém o tanque de Siloé para matar a fome, a sede do seu povo. Mas a Bíblia diz que quando todos foram dormir, até os inimigos, o Deus que não dorme estava em ação. Ele deu ordem a um anjo só, forte, para aniquilar o exército do rei da Síria. E a Bíblia diz que um anjo, numa noite toda, matou 185.000 soldados. Um anjo matou 185.000 soldados. Alabaxéia. Quando Israel se levantou pela manhã, aleluia. É por isso que o Salmo 46, ele fala isso. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o alto. Aleluia. Ele quebra o arco, aniquila a flecha. Ele faz cessar as guerras. Esse salmo está falando dessa vitória. Que naquela noite, enquanto todos dormiam atemorizados, o Deus que não dorme pelejava pelo seu povo. O Deus que não dorme batalhava pelo seu povo. E deu ordem ao seu anjo, que numa noite matou 185.000 soldados dos inimigos de Israel. 185.000 soldados da Síria foram mortos naquela noite. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus trabalha no turno da noite. Todas essas vitórias foram no turno da noite. A Bíblia diz, Ester capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Uma certa ocasião, Mardoqueu, ele ficou sabendo que tinha 2 homens que queriam matar o rei, e ele fez saber o rei, e o rei foi livre da morte, e aqueles homens foram mortos. Mas só que ninguém deu benefício nenhum a Mardoqueu. Mas o homem pode até esquecer da gente, mas Deus não esquece dos nossos atos, atitudes, comportamento. O que você fizer de bem, de bom para alguém, o homem pode até esquecer, mas Deus não esquece. Um dia, Deus, eu creio, propositalmente, o Deus que não dorme, tirou o sono do rei naquela noite. E o rei não conseguia dormir. Pediu para ler as crônicas. E quando estava lendo, alguém disse, tal dia, um homem chamado Mardoqueu livrou o rei da morte, fazendo conhecer que tinha 2 homens que tinham preparado uma cilada de morte para o rei. E o rei então diz, o que fizeram este homem, Mardoqueu? Nada. Então chama Amã, que estava preparando uma destruição sobre os Israel de Deus, e diz, Amã, o que faz o rei com o homem a quem ele deseja honrar? Amã achou que era ele. Diz, coloca a coroa, coloca a capa do rei, coloca no cavalo do rei, e pede a alguém mais nobre do reino para andar com ele na rua, gritando, assim faz o rei com quem ele deseja
liberar sua honra. E a Amã achou que era ele, e o rei disse, então chama Mardoqueu e faz tudo isso com ele. E o próprio Amã teve que andar pelas ruas dizendo, assim faz o rei com quem ele deseja liberar sua honra. Oh, querido, eu profetizo isso na sua vida. Tudo que você fez e faz, Deus está vendo. E Ele vai te exaltar na hora certa. Ele vai te honrar na hora certa. Vai trabalhando, vai fazendo, vai movendo. Deus está te vendo. Vai ter uma hora que Ele vai fazer alguém perder o sono para mudar a sua história, como mudou a de Mardoqueu. Eis que não dormirá o guarda de Israel. Ele não dorme. Daniel capítulo 6, versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Porque Dario amava Daniel e Daniel foi lançado na cova dos leões por maldade dos seus amigos e inimigos, os invejosos de nossas vidas. Naquela noite, 3 que não dormiram. Daniel não dormiu, Deus não dorme e Deus também não deixou Dario dormir. Ele não dormiu. Mas enquanto o restante tudo dormia, Deus trabalhava no turno da noite para guardar Daniel. Deus mandou o seu anjo naquela cova e a Bíblia diz que fechou a boca dos leões e nenhum deles puderam tocar em Daniel. Então o Deus que não dorme passou a noite dentro da cova com Daniel e o guardou e o protegeu e o livrou da morte. Ei, você pode estar na cova dos leões, no beco sem saída, mas o seu Deus não dorme. E enquanto você dorme ou descansa, Ele trabalha. Ai, pachuricanda lamacei. E a sua vitória, o seu milagre, vai chegar numa dessas madrugadas. A Bíblia fala em Atos capítulo 12, versículos do 1 ao 12. Pedro estava preso por amor a Cristo. Tiago já tinha sido morto. Pedro estava preso. A igreja orava para Deus libertar Pedro. E a Bíblia diz em Atos 12 que Pedro dormia, mas a igreja orava. E o Deus da igreja não dormia. Deus mandou o seu anjo lá na prisão. Acordou Pedro, mandou ele calçar a sandália, vestir a capa e o acompanhar. Então, Deus livrou Pedro no turno da noite através do seu anjo. Porque Deus não dorme. Seus anjos não dormem. Glória a Deus. Glorificado Deus que trabalha no turno da noite. Quantos livramentos Deus já te deu sem você saber. Enquanto dormia, enquanto descansava. Quantas provisões, quantas curas, quantas bênçãos Deus já te deu enquanto você descansava e dormia. Quantas batalhas foram travadas por minha vida e sua vida enquanto dormíamos. Bendito Deus que trabalha no turno da noite. Mas, versículos 6 e 7, e quando Herodes estava para fazer comparecer, essa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Dormindo. Enquanto ele dormia, o Deus que não dorme trabalhava e mandava o seu anjo para tirá-lo dali. Ligado com 2 cadeias, os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias e o acompanhou e saiu da prisão. Glória a Deus. E para encerrar essa palavra, querido, Gênesis 28, 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele dormia e Deus continuava trabalhando. Ele dormia
e Deus lhe dava visões, revelações. Ele viu uma escada ligada no céu e na terra e anjos que subia e descia. Deus nunca para de trabalhar. E ele acorda assustado e diz: Deus está neste lugar e eu não sabia. Eu e você ainda temos mais privilégio do que Jacó. Deus está neste lugar e eu tenho certeza. Deus está nessa palavra e eu tenho certeza absoluta. De cachorro e balaçai. Foi no turno da noite que Deus mudou a vida de Jacó para sempre no Vale de Jabó. Foi no turno da noite que os pastores tiveram a visão dos anjos cantando louvores a Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Quando o noivo veio, foi no turno da noite, enquanto todos dormiam. O noivo veio para buscar a noiva, para buscar a amada, para buscar os preparados. Então, o arrebatamento da igreja também pode dar-se no turno da noite. Essa é a palavra. Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você dorme, descansa, Ele trabalha. Deus te abençoe. Abraço.